Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite.
Não? Não estava me ouvindo? Ah, tá. Eu acho que eu devo ter colocado no mudo aqui. Mas agora vocês estão me ouvindo? Legal, então. Eu estava perguntando e ninguém respondia. Quem que é o representante de sala? A Laís, né? E o Bruno? Então, o que que acontece? Vocês têm um trabalho comigo lá, o procedimento de espaço confinado, estão lembrados? Então, eu vou pôr a semana que vem para entregar esse trabalho, tá? A minha preocupação tem alguém que não está em grupo nenhum? Essa é a minha preocupação, entendeu? Porque se não tiver em grupo nenhum, aí complica. Ah, porque o que que acontece, Léo? Você não fica cobrando, né, cara? Porque todo mundo é adulto, né? Só que aí chega no dia de entregar, professor, me tiraram do grupo, tal. Eu falei, meu, que eu posso fazer? Entendeu, cara? E às vezes eu falo, tem que resolver. Não, não dá pra você me falar semana que vem. Era pra ter me falado antes, né? Então sempre tem esse problema de um aluno ou outro falar que não tinha grupo. E aí eu falei, e aí você não falou nada, não fez nada, ficou quieto? E como é que você vai ser avaliado, entendeu? Então, eu sempre fico preocupado com isso. E aí, né, aí para não gerar problema, que todo semestre gera o mesmo problema, tá bom? Eu acho que eu vou precisar da aula de outros professores para a gente concluir esse módulo aqui, tá? Porque, bem dizer aí, 3 semanas nós perdemos, né? 2 minhas por afastamento e acho que a outra era feriado, se eu não me engano, né? E aí nós ficamos, acho que era uma, né? Acho que era isso. É isso, né? Era feriado, né? Não, 2 semanas eu tive de atestado e uma acho que era feriado, então nós perdemos 3 aulas. E aí, eu vou ter que pedir aula emprestada para os professores, né? Porque eu não vou, senão eu não consigo, né? A NR12 é que nem eu falei para vocês. Até para otimizar, eu vou falar daquilo que a gente usa em sala, na empresa, né? É o que eu falo, né, cara? Então a aula não pode ser a leitura da norma, que a leitura da norma não é do jeito que nós trabalhamos na empresa. Eu sempre falo, o aluno ele tem que entender a aula pedagógica ali é uma coisa e a aula para o mercado de trabalho é outra, né? Totalmente diferente. Eu, infelizmente, como aluno, a minha aula foi pedagógica, né? A professora, o professor lia a NR, né? Eu achava que era aquilo, quando chegou na empresa, meu Deus do céu, cara. Assim, eu sofri muito, né? Muito, 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 né? Eu cheguei e percebi que eu não sabia nada, 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 né? Então, não entendia nada. E foi algo ali muito complicado. Hoje não, vocês já, né? Pode perguntar para o professor Claudio Honor, para o Eduardo, como foram as aulas deles também. Né? Chegou no mercado de trabalho, eles sofreram a mesma coisa que eu. Então, né, a gente faz uma aula mais técnica, tá? Mais técnica aí para ter um resultado melhor aí no mercado de trabalho, tá bom? E aí, caso eu não fale alguma coisa que você fique com dúvida, não tem problema. Você pode perguntar e eu explico. Mas o que eu estou falando aqui é o que eu falo, é o que a gente vai falar no mercado de trabalho. Eu acho que na hora que eu salvei o material, ele desconfigurou alguma coisa, pessoal. Então, eu acho que a numeração não vai bater com os itens da norma. Não tem problema, o conteúdo está igual. É só o número que não bate, mas aí quem tiver com a NR acompanhando vai ver que o conteúdo é igual, né? Então falamos do quadro de energia lá, lembra lá que eu expliquei que o quadro tem que estar fechado e tal. Beleza. A questão de baterias, né, deve atender os requisitos mínimos aí de segurança. Né? A localização, né, de modo que sua manutenção e troca pode ser realizada facilmente a partir do solo, né, ou de uma plataforma de apoio. B, constituição e fixação de forma a não haver deslocamento acidental. E o C, proteção, né, do terminal positivo ali, a fim de prevenir o contato acidental. Isso é normal. Essa bateria aqui, pessoal, ela é muito mais própria de empilhadeira elétrica, tá?
eu não sei se algum de vocês já trabalhou com empilhadeira elétrica. A sala de bateria ela é totalmente modificada, né? Ela é uma sala que não pode ter acúmulo de gases, ela tem circulação de ar, né? O funcionário não troca a bateria, quem troca é um cara da manutenção. Que se uma bateria dessa cai no pé do funcionário é uma tonelada, acabou o pé do funcionário. Então tem que tomar muito cuidado, né? E aí, o que eu falei, os serviços e substituições de bateria devem ser realizados ali conforme manual de operação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora vem a parte perigosa do nosso trabalho, pessoal. Eu lembro que na aula passada, eu não sei quem postou aí, né, um terminalzinho ali com os botões. E aí, o que nós sempre temos que verificar, tá? E aí, essa é a parte legal que eu separei para vocês. Deixa eu só achar aqui. Onde que eu coloquei? Algumas perguntas que eu vou colocar para vocês. Tá? Que eu quero que vocês prestem atenção na questão de estar verificando. Peraí. Isso aqui não, peraí. Aqui. Deixa eu ver. Ó, tá vendo a pergunta? Ó, as máquinas atendem a NR12, né? E aí a pergunta, ela pode ser estratificada, né? Num checklist que você vai montar, né? Então, o que eu vou ensinar vocês aqui, ó? Vamos montar um checklist, tá? Então, vamos montar um checklist de NR12. Vou colocar aqui, ó, checklist NR12. E aí, vamos colocar algumas perguntas, né? Então, por exemplo, ó, as máquinas possuem botão de emergência. Botão de emergência. Agora, meu shift aqui tá ruim. Bom, vai ficar assim mesmo, pessoal. Meu shift tá ruim aqui. Então, ele não tá... Vou pôr sem acento emergência aqui, tá? Shift eu preciso levar para emergência. E aí, sim ou não, né? Então, por quê, ó? É o que nós vamos ver, ó. Tá, ó. Os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser projetados, selecionados e instalados de modo a que, né? Não pode ser localizado em zonas perigosas. Como assim não pode ser localizado em zonas perigosas, pessoal? Quem que me ajuda nesse exemplo aí? Que não pode ser colocado em zonas perigosas. Por quê? Vocês viram a reportagem hoje sobre o casal que morreu no gás, viu, Edeneide? Eu vi, né? Eu acho que esses apartamentos que tem gás, você tem que ter um dispositivo que ele é que nem um alarme de incêndio, mas é para gás, né? Ele sentiu a presença, ele dispara e trava. Né? Eu acho muito perigoso, né? Casal novo, né? Judiação, né? Isso é muito perigoso. E aí, pessoal, por que um botão de emergência ele não pode ficar numa zona perigosa?
Quem que me ajuda? Para não levar risco ao trabalhador, né? Tem que estar pelo menos ali fácil acesso para ele, que não ofereça risco à vida dele. Boa, Fernando. Então, assim, para ele parar a máquina, ele coloca o corpo em risco. Vocês entenderam o que o Fernando explicou? Né? O Bruno, tem que ter ventilação permanente, mas às vezes não é suficiente. Pode ter esquecido a janela fechada, né? Mas aí mesmo assim, né? Tem que, na minha opinião, ainda tinha que ter um sistema que travasse lá o aparelho na hora que, né, atingisse uma concentração de risco, né? O que o Fernando falou é isso. O botão de emergência ele não pode gerar um risco. Como é que eu sei isso? Pessoal, é simples. O botão de emergência ele tem que estar na frente do posto de trabalho, na frente. Ele não pode estar atrás, do lado. Então, o trabalhador ele não pode deitar em cima da máquina para travar ela. E isso a gente vê direto. Direto. Então, não pode estar numa zona perigosa, né? Então, é isso. Podem ser acionados ou desligados em caso de emergência por qualquer pessoa, inclusive outra pessoa que não seja operador. Por quê? Porque o operador provavelmente vai estar com a mão presa. Imagina se só ele for acionar. Tá? O vídeo aí que nós postamos há um bom tempo atrás, o cara aperta um botão de emergência. Vocês estão lembrados, pessoal? E não funciona. E a máquina triturando o cara. Não acarretarem riscos adicionais e não possam ser burlados. Então, é complicado, a gente tem que dar uma olhada. Agora, a pergunta é, pessoal, para eu verificar tudo isso aqui, como é que eu vou saber? Explicam para mim, como é que eu vou saber se tudo essas perguntas, né? Que vamos jogar no checklist ali. Como é que nós vamos saber tudo isso? Quem que me dá uma ideia aí? Tem que fazer o teste. Exatamente. Tem que fazer o teste. Entendeu? Então, nós vamos lá, acionamos o botão de emergência, né? E depois, né, liberamos o botão. Todo mundo entendeu, pessoal? Então, temos que fazer o teste. Entendeu? Então, a gente vai lá, aciona o botão de emergência, né? E aí a máquina para. Aí você aperta o reset, né? Que a máquina não pode voltar a funcionar com o botão de liga. Se você ligar a máquina, ela voltar a funcionar, tá errado também. Então, o único jeito, como o Fernando falou, é fazendo o teste. Não dá para ser de outra forma. Né? Os comandos de partida e acionamento das máquinas devem possuir dispositivos que impeçam seu funcionamento automático. Qual é o dispositivo? É o reset. Né? A máquina energizada ali não pode voltar a funcionar sozinho. Os comandos de partida ou acionamento das máquinas devem possuir dispositivos que impeçam o seu funcionamento automático ao serem energizados, né? Deu redundância aqui. Quando forem utilizados dispositivos de acionamento bimanual, né? Como assim bimanual? Eu tenho que ficar com as duas mãos em cima da bancada. As duas mãos. Se eu tirar uma mão, o equipamento para de funcionar. Né? Então, visando manter a mão do operador fora da zona de perigo. Enquanto eu vou falando, se alguém puder me ajudar aí, pessoal, jogando aí no grupo as imagens, né? De um equipamento bimanual ali, onde fica... Eu já trabalhei com máquina que era bimanual e ainda um pedal, tá? Aí tinha um pedal lá que você tinha que pôr o pé também. Se você tirasse o pé ou as duas mãos, a máquina parava. Aí possuíram uma atuação sincrônica, quer dizer, ao mesmo tempo, né? Então, tudo de uma vez só. Alguém fala de algumas meio segundo, tal, isso não é importante. A única coisa que é importante é que tem que ser junto, né? Não pode ser diferente. Isso acontece às vezes? Acontece. Né? O trabalhador, ele é complicado. O que ele vai fazer? Ele vai montar aquela famosa gambiarra. Ó, o Lielson, aí, Lielson, show de bola, tá vendo, pessoal? Então, aqui, ó, uma mão vai aqui, outra mão vai aqui. Ó o botão de emergência onde está, ó. E aí, Lielson, explica para mim aí, como é que o cara faz para as duas mãos, para ele trabalhar com uma mão só? O que o trabalhador é capaz de fazer?
Ele trava um lado. É. Ele coloca um clips, cara. Fernando, Ele Lielson, amarra, um trava ali. clips. Quanto custa um clips? O cara consegue burlar um dispositivo de 1 milhão de. Não sei onde ela está trabalhando hoje. Ela quase perdeu a mão porque ela fez isso. Ela falou, né? Dava aula em Osasco, ela falou que ela aprendeu isso. O treinamento dela foi esse, né? O treinamento dela foi esse. Vocês acreditam nisso? Então, a máquina tá certinha. O que a gente tem que fazer? Sempre tá verificando, né? E aí né, aqui a Bruna, né, que trabalha lá no Burger King, e aí, né, vocês viram ela trazendo para aula, né? Que tanto a engenheira como a técnica não tem uma relação das máquinas. Eu duvido que ela tenha um checklist, que nem eu estou ensinando vocês, né? Vocês vão pegar um checklist e montar. Eu duvido também. Então, vocês percebem o que é o acidente de trabalho? Né? Muitas vezes a culpa é nossa, do próprio técnico, do próprio engenheiro. Ter relação entre os sinais de entrada e saída, de modo que os sinais de entrada, né, aplicados ali a cada um dos dispositivos de atuação, devem, né, juntos se iniciar e manter o sinal de saída somente durante a aplicação dos dois sinais. O que está explicando aqui esse item complicado? Que somente, né, após o acionamento dos botões, o equipamento ele funciona. Então, ele não pode ter um intervalo, não ter uma modificação, não pode ter nada. Né? Simplesmente, ele tem que seguir aquilo que determina. O sinal de saída deve terminar quando houver um desacionamento de alguma coisa, ou seja, o botão ser acionado. A SNR ela usa tanto termo técnico para dizer isso. Quando houver alguma coisa, a máquina para. Só isso. É isso que eu falo para vocês, né? Eu não sei quem escreveu essa norma aqui, cara, mas a pessoa ela teve uma condição ali de encher linguiça, né? É que nem quando você pega o PPRA, o cara joga a NR9 inteira no PPRA lá, só para dar volume, né? E aí a parte operacional tem 2 páginas só. Ó, possuir dispositivo de atuação que exija a intenção do operador em acioná-lo. O que nós estamos falando de novo? De novo, o botão de emergência. Né? O botão de emergência. Possuir distanciamento, né? Barreiras, outra solução prevista em normas técnicas, né? Vigentes no país, ou como eu falo, quando a máquina é importada, a maioria das vezes aí você vai usar ali o procedimento daquela máquina. Para dificultar a burla né? A burla é a gambiarra, mas às vezes não tem o que fazer. Né? Se o trabalhador ele quiser, ele vai burlar. Não tem. É impressionante isso. E tornar ali possível o reinício do sinal de saída somente após a desativação do dispositivo de atuação. Ou seja, depois que nós acionarmos o botão de emergência, você vai lá, né? Reinicia a máquina, reseta ela e inicia. Não pode a máquina voltar a funcionar quando você solta o botão de emergência. Por que acontece esse tipo de situação? Para ser mais rápido. Né? Tem máquina que demora muito para ser reiniciada. Né? Tem máquina que é rápida. Quanto mais complexa, mais demora. Então, é essa a situação. Nas máquinas e equipamentos, né, o operador, por 2 ou mais dispositivos de acionamento bimanual... peraí, acho que meu material dobrou, pessoal. Peraí. Dobrou. Pronto, zonas perigosas, é aqui. Estou lendo de novo. Ele dobrou. Zonas perigosas. Isso aqui, ó, é muito complicado, principalmente para eu que trabalhei com mulheres. Por que, meninas, é complicado?
eu tinha uma dificuldade muito grande para que as meninas deixassem o cabelo preso, tá? Então veja aqui, ó, a Marlene, a Rebeca, a Raquel, a Gabriela, tudo cabelo comprido, entendeu? E aí, quantas vezes eu vi o cabelo amarrado ali, ficava uma chuquinha, né, amarrado, ou solto, que nem vocês estão aqui na foto. Então, a minha dificuldade era muito grande. Os meninos já, né, não tinham cabelo grande, era mais fácil. Por quê? Porque as zonas perigosas é toda a parte do equipamento que ele pode puxar o trabalhador. E às vezes, a máquina, ela vem de fábrica com proteções que não impede 100% o contato, né? Vou dar um exemplo, ó. Eu trabalhei com 10 quilômetros de esteira na Danone, eu não conseguia proteger os 10 quilômetros, tá? Então tinha local que se o trabalhador falasse, eu vou me machucar, ele conseguiria. Isso era um estudo que nós fazíamos lá, então era inviável, né? Não tinha nem como. Então, o que me preocupa nesse item é identificar uma zona perigosa. O que é uma zona perigosa? É assim, é como você abrir o motor do carro, né? E o motor está funcionando ali, certo? E aí tem as hélices, tem correias, tem correntes, tudo funcionando. Aí o trabalhador pôr a mão. Vou dar um exemplo para vocês de um problema que eu tive na empresa. O gerente de uma loja me ligou e perguntou, Maurício, a auditoria de qualidade, né, pediu para que os funcionários da loja limpassem um freezer. Aí eu falei, cara, manda a foto para mim. Aí ele mandou a foto. E aí, esses freezers, né, pessoal, normal de mercado, a grande diferença é, quando ele abria a porta, as hélices estavam lá funcionando, né? E aí, eu falei, cara, segura aí que, né, eu passei para a diretoria. A diretoria falou, mas aí a chave fica na mão do gerente. Eu falei, não é esse o problema. O problema é que, dessa forma, não atende a NR12. Tá? Então, o que a gente vai aprender? Quando eu abro uma zona perigosa, a máquina para. Mais para frente, né, a gente vai ter um conteúdo ali falando sobre dispositivos de intertravamento, relés, né? Esqueci o nome do sistema de infravermelho. Pôs a mão para. Então, ele abria a tampa, aquelas hélices funcionando. Lógico, queria desligar. Só que eu falei para ele, cara, e se alguém acionar isso sem querer no quadro de energia? Aí ele olhou para minha cara, o funcionário vai perder a mão. Então, assim, eu não autorizei. Não autorizei, né? Eu coloquei uma orientação dizendo que aquela limpeza não dava para ser realizada. Somente pela manutenção da máquina. Vocês entendem? Né? Aqui, ó. Isso, aqui, ó. Esqueci o nome desse sistema que não é infravermelho, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Então, o fabricante, ele presta manutenção. Porque, assim, não é interessante eu vender uma máquina e não ter a manutenção. Então, a gente vende a máquina é vendida e a manutenção vai junto. E o que acontece? Você quer falar alguma coisa, Eliezer? Abriu o seu microfone, você vai falar alguma coisa? Acho que ele não viu que abriu. Deixa eu tentar. Outro microfone. Ah, fechou. Você ia falar alguma coisa, Eliezer? Acho que eu não sei se ele professor. tem. Esse sistema aí de parar, acho que a maioria das máquinas de lavar já tem, né? Porque assim que você abre a tampa, ela para. Então, mas o grande problema, Fernando, é assim, 90% das máquinas que nós trabalhamos é máquinas de 30 anos, cara. Esse é o problema, entendeu? Sim. Então, assim, por isso que eu falo, né? A realidade é a leitura da norma. A vida real é outra, cara. Né?
eu brigo com os professores. Falei, cara, você tem que falar a realidade do mercado. Senão o aluno ele vai com um negócio lá, chega lá ele fica doido, cara. E aí, abria, Fernando, não parava, não tem sistema de proteção. Você entendeu? E aí, como é que faz? Aí, sabe qual que foi a minha solução? Quem faz a manutenção, a limpeza, é o fornecedor, cara. E aí, Deus me livre e guarde, aconteceu alguma coisa, o que eu vou fazer? Cortina de luz, isso, obrigado. É cortina de laser, né? Mas eles chamam cortina de luz. Na hora que eu vi cortina aqui, eu lembrei. Então, quando a gente não tem um sistema de proteção, né? A chave ficar na mão da pessoa não quer dizer nada, cara. Olha que procedimento perigoso. Se você criar um procedimento fora da NR12, a responsabilidade é de vocês. Eu não crio. Eu falo assim, ó, responsabilidade é do mercado. Para mim, tanto faz. Eu tiro o meu carro fora. Ou o fornecedor vai lá fazer a limpeza. Se o funcionário fizer, né, o que eu fiz? Mandei por e-mail. Ah, o pessoal não gostou, né? Falei, lógico, a responsabilidade seria minha. Falei, não. Né, então não dá. É isso aqui que a gente está falando, entendeu? Então, não dá. A adoção de sistema de segurança, em especial nas zonas de operação, né, que apresente perigo, deve ser consideradas características técnicas. Olha isso, técnicas da máquina, cara. Como é que eu vou criar um procedimento técnico? Não pode. Eu não tenho proficiência, né? A NR12 ela determina, é o PH, é o profissional habilitado, é o engenheiro. Então não é nem engenheiro de segurança do trabalho, é o engenheiro da máquina ali. É um engenheiro de produção, é um engenheiro que projetou a máquina, cara. É isso, tem que tomar muito cuidado, cara. E aí, né, mas o outro técnico, cara, eu não autorizo. Mas aí vai parar o serviço. Então, é o que eu já falei, o livre-arbítrio é seu. Só que eu vou documentar dizendo que é o risco de você fazer desse jeito. E aí aquele negócio, né? Ó, né? Isso aqui, ó, a gente só vê aqui, viu, pessoal? Chega na empresa, não é isso aqui, não. Ó. Tá vendo as fotos aqui? Quem tá postando? Eu não vi aqui quem tá postando. Ô, Wilson, isso aqui cara. Chega na empresa lá, nossa, cara, você é doido. Isso aí não existe, né? Olha que máquina linda, né? Então, como é que o cara se machuca aqui, cara? Só se ele quiser. Né? Então, é um mundo bem diferente. Então, tem dois tipos de proteções, pessoal. A proteção fixa, né? Então, ela é uma BNT, né? As duas são a BNT. Então, tanto a fixa quanto a móvel, ela segue padrões. Eu não posso ir lá e pegar uma tela, né, de enclausuramento aqui, ó. Tá vendo? Essas telas de enclausuramento que a manutenção tem e colocar aqui na máquina. Eu não posso fazer isso. Vocês estão colocando aí, né, a liberdade de vocês em risco, tá? Então, eu sempre falo, cara, a pior parte do serviço nosso é quando a gente acha as coisas erradas, quando nós achamos. Quando nós achamos, entendeu? Isso dá uma dor de cabeça, por quê? Porque você vai ter que parar o serviço, né? Vai ter que parar, não tem outra saída. Né? Você não tem outra opção. Aí são dois tipos de proteção. A fixa, né? Essa proteção aqui que não sai, ó. Tá vendo? Ó, ela é fixa, enclausurou. A móvel é uma proteção que eu tiro devido à operação. Ela sai na minha mão, né? Faz parte do processo. Eu tiro ela e a máquina só vai funcionar quando eu colocá-la de novo. Se eu não colocá-la, não funciona. Na hora que eu aciono lá, os relés percebem a colocação. Então, esses dois tipos de proteções que nós temos. As máquinas e equipamentos dotados de proteções móveis, né? As que a gente tira, o que eu acabei de falar para vocês, são associadas ali com os dispositivos de intertravamento. Enquanto não forem colocadas, elas não voltam a funcionar. Tá vendo? O item está dizendo isso, ó. Não dá. Então, enquanto ela não for colocada, a máquina não volta, cara. Não volta, não adianta. Se a máquina tá padrão NR12, ela vai... Algumas até alertam, né? Ela fica... Sabe quando esses carros mais novos, quando você não coloca o cinto? Ó, para vocês terem uma ideia, olha,
vou jogar para a vida real aqui, né? O que a pessoa faz quando ela não quer usar o cinto nesses carros, pessoal? Só para a gente ter uma noção do que é o trabalhador. Passa o cinto por trás. Aí, ó. Tá vendo só? Passa o cinto por trás só para o carro parar de apitar, mas não coloca o cinto. Aí, ó. Você entendeu, Léo? Então, para quê? Para não... Meu, como é que pode, né? E aí... Vocês entendem o que é o trabalhador, pessoal? Então, ele vai lá, ele vai montar alguma coisa para a máquina não ficar pitando, cara. Ele vai montar alguma coisa. Trabalhador é pesado, cara. Eu falo para todo mundo, né? 90% do nosso tempo, pessoal, é comportamento. Sabia? É comportamento. Não é NR. Né? Porque quando você fala da NR, NR é a lei e acabou. Não tem muito o que falar. Né? Você não tem muito o que discutir. Agora, como é que um cidadão burla um dispositivo de segurança? Esse é o problema, né? E aí você tá crente que o negócio tá funcionando. Aí o cara vai, perde a mão, aí você vai ver lá a máquina... Né? É complicado. Então, 90% do nosso tempo não é NR. Ultimamente você vê que essas máquinas todas são tudo sensores, né? Sim, Fernando, não sabe. Aí o rapaz vai lá ver, opa, se eu colocar um negócio aqui, ela vai entender que tá fixo aqui. Como chama aqueles papel laminado lá, sabe? Um papel espelhado. Eles colocam aquilo, o sensor, ele tipo dá um... O sensor entende que tá funcionando, cara. Entende que a proteção tá lá. Então, ele coloca um pedacinho de papel laminado. Como é que pode, né, cara? Pelo amor de Deus, né? E essas máquinas é tão bonita, funcionando direitinho. Se nós tivéssemos presencial, pessoal, ia levar vocês aí no Senai do outro lado da rua, né? O Senai, ele tem um parque industrial aí do outro lado da rua, bem de frente para a Macetec, né? E nós já fizemos visita lá, e eles têm muitas máquinas NR12, que é gráfico, né? É um parque gráfico e a gente sempre convida, sempre combina, e aí eu mostro, né? Eu vou mostrando para vocês ali as máquinas lá. Tem máquina lá que é 7, 8 metros de comprimento, né? Máquina, ela tem 3 fases. Aí, enquanto eles vão dando treinamento ali, a instrução, a gente fica só olhando, né? E aí vocês vão vendo ali, tudo que a gente falou em aula vai acontecendo ali. Mas se não dá para fazer agora, se Deus quiser, semestre que vem vai estar presencial, né? Aí eu levo o pessoal do segundo, vocês vão junto como terceiro. Eu combino com os professores, não tem problema. Então, ó, permitir, né, o sistema de intertravamento ali de bloqueio. Permitir a operação somente quando a proteção estiver fechada e bloqueada, né? Manter fechado, né, que eu falei para vocês, e garantir que o bloqueio da proteção por si só não possa iniciar ali as funções da máquina. Então, não pode, né? Sempre falando a mesma coisa. Um sistema de intertravamento, ele não pode acionar a máquina quando desligado. A gente não pode esquecer disso, tá? Não pode. As proteções devem ser projetadas e construídas de modo a atender. Olha, isso aqui, na minha opinião, o que cabe ao técnico de segurança, né? Porque, assim, se uma máquina não foi construída ou fabricada conforme as legislações internacionais ou nacionais, eu gostaria de saber que técnico e engenheiro sabe que está errado. Somente quando a máquina falhar. Eu tive um problema com uma prensa em Tatuí. A prensa, ela não travava. Se fechava a porta, ela funcionava. Se fechava a porta, ela funcionava. Se fechava a porta, e aí chamamos o fornecedor, né? A prensa era alemã. Levaram embora. Chegou um engenheiro lá, olhou. Cara, se não for o cara que fabricou, esquece. Entendeu? Olhou. Eu vou tentar trazer a foto para vocês aqui do meu histórico. E aí ficamos lá, cara, 2 dias, pessoal. 2 dias e não descobrimos nada. O cara ligava. Aí, para fazer o teste, a máquina parava e voltava. E aí
resetava tal, tirava fio e não sei. Não resolveu. Então, é isso. Se a máquina não cumpre isso daqui, ó, não tem como saber. Não tem. Então, não tem. Né? E aí continua, né, uma situação aqui, ó, das mesmas coisas, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de coisa que eu identifico, né? Que eu identifico. Por exemplo, ó, essa parte aqui, ó, impedir que sejam burladas, né? E aí eu faço o teste, como os meninos disseram, eu faço o teste, né? Aí proporcionar a limpeza da máquina. Pessoal, quem é que limpa a máquina? Quem é que higieniza a máquina? É o pessoal da faxina? É qualquer pessoa? Não, é quem teve treinamento. E outra coisa, hein? Lista de presença. Tá? Instalaram uma máquina nova na empresa, né? Foi um fornecedor lá. E aí a loja tinha pegado fogo, né? O fornecedor levou uma máquina nova lá, um moedor de carne. O moedor antigo tinha uma bandeja, né? Conforme levantava essa bandeja, a máquina parava. Esse moedor novo, a máquina continuava funcionando. E aí eu chamei o fornecedor para ele me explicar qual era. Ele falou que não precisava mais de dispositivo de segurança, porque quem era louco de enfiar a mão dentro da máquina? Falei para a direção lá, falei, olha, a responsabilidade vai ser de vocês, porque essa máquina não é NR12. Não é isso. Sabe qual é o dispositivo de segurança? É o funcionário não enfiar a mão. Agora, o funcionário vai fazer a limpeza. Ele está com pressa, porque é a parte final do trabalho dele, né? Ele foi lá, produziu, e a limpeza é a parte mais chata. Ele está com pressa ou não, pessoal? O que vocês acham? Sim. Então, é aí que começa o risco. Entenderam? É aí. Então, qual que é o nosso papel? Sempre entender o comportamento, você vê, né? Então, de novo, falando do comportamento. Na limpeza, o cara tá com pressa. Aí eu até fiz um filme, enfiando a mão assim, né? Mostrando pro cara, ó, como a minha mão entra e a máquina, né, poderia estar funcionando. Ele, mas quem vai enfiar a mão aí? Aí o gerente de manutenção olhou pra minha cara, não acredito que o cara respondeu isso. Eu falei, então, cara. Aí o gerente também concordou comigo. Falei, ó, desculpa, mas essas máquinas aqui nós não vamos usar. Vamos usar, entendeu? Então, é isso, cara. Eu não sei o que eles fizeram lá, né? Ó, eu tinha acesso às zonas perigosas, eu tinha acesso, né? Eu tinha acesso. Então, é isso. O sistema, ele não pode, né? O próprio sistema de proteção, ele não pode gerar um risco adicional para o trabalhador ali, gerar uma condição de risco. Não dá, né? Então, aqui, né, eu trouxe fotos antigas, por isso que eu pedi para os meninos as fotos mais atuais. Olha aqui, cara. Esse aqui, ó, é um torno martelo, né? Então, esse martelo aqui, ó, ele não tem como colocar botão de emergência. Não tem, né? Porque uma vez iniciado, ele não para, ele vai fazer a volta, né? Ele faz uma volta. Uma vez eu visitei, não sei se vocês chegaram a conhecer, uma empresa ali em Presidente Altino chamava Corneta. Essa corneta fazia peça para automotiva. Quebrou, né? Quebrou. O piso da fábrica era de terra, terrão batido. Sabe por quê? Porque quando vinha esses martelos e dava uma pancada, trincava tudo o chão, aí deixaram na terra mesmo. Primeira vez na minha vida que eu vi uma linha de produção terrão. Primeira vez na minha vida, eu nunca tinha visto aquilo. Não acreditei. Então, esses sistemas aqui, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu tentar aumentar essa foto aqui, só para vocês entenderem, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó? É uma polia que fica correndo, ó. Eles enclausuraram toda a polia, ó. Deixa eu tirar essa foto daqui, fica mais legal para ver, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó, uma polia, ó. Ó, a polia inteira. Você acha que empresa faz um trabalho desse? Não faz, cara. Esquece. Não faz. Porque primeiro que gastou maior grana para fazer isso aqui, cara. Gastou maior grana. Essa máquina antiga aqui vai estar tudo exposta. Entendeu? E aí, nós, como técnicos de segurança, vamos ter aquela sensação que me persegue, que é uma sensação de impunidade, não impunidade, perdão, de impotência, né?
daqui a pouco muitos profissionais entram até em depressão, porque a gente se sente impotente. Porque você sabe que está errado e a solução é trocar a máquina. E o empregador vai trocar a máquina? Não vai. E aí, mas professor, e a fiscalização? Pessoal, de novo, fora da sala de aula, o mundo não é conto de fada. Não existe fiscalização em empresa, pessoal. Não existe. Entendeu? O que existe é o acidente, e aí o Ministério Público do Trabalho vai lá multar a empresa. Antes disso, não tem. Eu nunca vi um fiscal do trabalho indo na empresa que eu trabalhei sem ele ser convidado por um acidente ali ou uma ação trabalhista. Preventivamente, eu não sei se algum de vocês aqui já teve essa oportunidade, né, de estar podendo falar, olha, professor, não, eu não tive essa oportunidade. Talvez nas empresas que eu trabalhei eu dei azar, mas eu não vi. Então é isso. Eu vou alterando as aulas, né? Eu vou mexendo. E aí, que nem eu vou falando com vocês, vou alterando, e eu não sei o que eu fiz, mudou tudo. Eu acho que eu desliguei o computador e ele mudou tudo os slides. Por isso que tá um pouco diferente, mas se vocês tiverem dificuldade de acompanhar, pode abrir o microfone e falar. Pessoal, olha, eu me preocupo assim. É o que eu falo, né? Um dos motivos para dar problema na vaga de emprego é o déficit de conhecimento, proficiência técnica. E aqui, ó, eu estou conversando com 2 alunos. E os demais? Como é que tá a aula? E, deixa eu ver aqui, ó. Tem bastante gente aqui, né? A Raquel, Maílma, Marlene, Rebeca, Gilmar, Gabriela, Raíssa. Para mim tá tranquilo, professor. Porque eu fico preocupado, né? Vocês não se pronunciam, aí eu não sei se vocês estão entendendo. É o que eu falo. Eu sou professor, não tenham dúvidas, né? Não tenham problemas de me perguntar, tá? Então, eu tento trazer, né? A Vanessa tá aqui também, né, Vanessa? Ó. Meu chat está ruim. Não tem problema, Vanessa. Eu tento trazer da melhor forma possível para não ficar leitura de norma, porque quem tá com a norma aí baixou, teve... Cara, se vocês olharem, é assustador, né? Parece que você tá lendo ali outra coisa, que não é NR, né? É o que eu falo. Antes da alteração, a NR12 não era assim. Ela era uma norma de fácil leitura, né? O sindicato, nosso Sintesp, ele não conseguiu participar da reunião tripartite, né? Para a atualização da norma. E aí deixaram só o engenheiro ali, virou uma norma comercial. Boa noite, Luiz, tudo bem? Então virou uma norma comercial. Então, tá bom, beleza. Luiz, é que não aparece todo mundo aqui, eu não sei porquê. Mas beleza. O que eu tô preocupado? É que como eu sei que o Fernando e o Lielson têm mais um contato maior, né, com máquinas, e a Bruna também, né? Bruna eu acho. Então, não é um diálogo, entendeu? É para a sala inteira participar. Então, às vezes, vocês ficam meio inibidos, né? Por talvez eles terem um conhecimento maior. Isso acontece, né? Cada norma, alguém às vezes tem um conhecimento. Mas é para todo mundo participar. Tá bom? Edeneite está aqui também, legal. Não tem problema, eu não estou questionando quem está aqui ou não, entendeu, pessoal? Porque eu nem consigo ver. É só que eu fico preocupado de vocês não participarem, tá? Se vocês estão entendendo, show de bola. Esse é meu feedback, né? Porque eu falo, né? Eu dei um trabalho, o aluno, professor, eu não sei se acertei. Falei, cara, o problema não é acertar e errar. O problema é se errar, você tem que saber o que você errou. Acabou. Para mim já tá MB. Porque vocês me conhecem desde o primeiro. Eu não dou nota para quem acertou, para quem errou. Eu dou nota para quem fez ou quem não fez. É simples, né? Que eu acho que é o justo. Certo? É o justo com todo mundo. É assim. Fez, você já tá com nota. Se você errou... Uns 4 na vitória pra essa nojenta. Oi, Maio, acho que abriu o microfone. Acho que abriu o microfone sem querer.
Então, não, né, não se preocupem nunca, assim, de falar alguma coisa e ficar com medo de não ser certo. Pode falar. O Gilmar, né? Gilmar, não dá para entender muita coisa, né, Gilmar? Exatamente. Então, Gilmar, olha, eu já assisti aula de professor que lê NR, cara. É doído, hein? É doído, cara. Tá? Então, assim, eu pego a NR e falo assim, Gilmar, vamos colocar no local de trabalho? É o que eu tô fazendo com vocês, entendeu? Para ficar até mais fácil. A NR13 é até um pouco. Eu gosto da NR13 porque ela é mais fácil, né? A NR13, o único problema da NR12, a NR12 machuca uma pessoa, a NR13 mata a gente junto. Essa é a diferença, tá? Não, Mayuma, tudo bem. A NR13 a gente vai falar, e a NR13 ela pode levar a gente junto. Esse é o problema, tá? NR12 machuca o trabalhador, a NR13 mata todo mundo da empresa. Então, aí vocês vão ficar mais atentos ainda, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha a diferença do meu manual, do meu sistema aqui de botões, ó. O dos meninos aí é todo moderno. Olha a foto que eu tenho, cara. O negócio é mó humilde. Meninos me deixaram no chinelo aí. Olha o enclausuramento, tá vendo, pessoal? Não tem como enfiar a mão nem nada, né? Mas se o trabalhador quiser, ele enfia. Aqui, ó. Ah, vou enfiar a mão lá. Então, 100% não dá, cara. Não tem como. Então, são os relezinhos aí. Aí a cortina de luz aí que os meninos colocaram também, tá vendo? Então, a cortina de luz, ela tem uma característica. Enfiou a mão ali, a máquina... Não dá pra ver isso aqui, tá? Que é infravermelho. Tá? Ilustrações que os meninos colocaram aí, aqui em cima, né? Só para vocês entenderem, ó, a gente não consegue enxergar essa luz aqui, tá? Ela não tem nada. E aí, na hora que percebe um objeto, alguma coisa, ela trava. Ela usa o mesmo sensor de presença de câmera. Isso. Ó, Fernando, agora eu vou falar um moderno que nós colocamos em Andradina. Eu acho que esse vocês não viram. Sistema com reconhecimento do EPI. Vocês já viram esse ou não? Esse foi top, nós colocamos lá. Sabe como que era? A máquina não tinha como enclausurar. Não tinha como enclausurar a máquina, não tinha. E era uma serra-fita, né? E aí em proporções, né? Uma coisa é de um açougue, outra coisa é de uma fábrica. A da fábrica é em proporção industrial. E aí como que eu impedia o trabalhador de se machucar se não tinha enclausuramento? Não tinha como colocar. Se colocasse enclausuramento, não tinha processo. Aí nós colocamos uma luva com sensor. Quando essa luva se aproximasse perto da serra, a serra parava. Você acredita, cara, que nós achamos isso no mercado? Mas foi uma bala, hein? Foi uma bala. E aí você colocava a luva assim, ó, do lado da serra, a serra parava. Olha que legal. Sempre tem opção, tá? E aí, né, nós fizemos a proposta lá para a direção da fábrica. Aí o diretor pediu uma apresentação, né? Foi eu, o engenheiro e outro técnico lá, o Wellington, fizemos uma apresentação. E aí a empresa aprovou. Falamos, ó, tá aí, o custo é esse. E aí cabe à empresa, né, a funcionar. Então, não era uma cortina de luz. Era um sistema de aproximação, mas era muito legal. Então, aqui, tá vendo? Ó, o trabalhador entra dentro da máquina. Ó, entra dentro da máquina. E aí, os sistemas, né, tem que fazer o autoteste aí, que nem eu falei para vocês, sempre tá testando, né? Então, ó, falando ainda dos dispositivos de emergência, né? As máquinas devem ser equipadas com um dispositivo de emergência. Acabou repetindo, pessoal. Pronto, aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu com o material. Deixa eu excluir isso aqui. Acabou repetindo, cara. Eu não sei por quê. Então, meios de acesso permanentes, né? Então, aqui é um risco, né? É uma parte nova da NR também. Por quê? Eu não sei por que projeta uma máquina com manutenção, alimentação acima de 2 metros, né? E aí todo mundo que for operar essa máquina vai ter que trabalhar a altura. Em Andradina, lá na fábrica, nós tínhamos uma linha de produção que ficava 4 metros de altura acima do solo. Pô, dava uns 30, 40 funcionários.
todo mundo tinha NR35. Eles ficavam presos pelo cinto, né? Então, ó, as máquinas e equipamentos devem possuir acesso permanentemente fixados, né? Que são as plataformas de acesso, né? Aquelas escadinhas, né? Com guarda-corpo, com corrimão, e às vezes ela é feita de aço ali, né? De algum metal. Então, são aquelas escadas de acesso. Para abastecimento das máquinas. É o que eu falo, às vezes a máquina é abastecida acima do solo. E aí considera-se meios de acesso, né, elevadores, rampas, passarelas, plataformas, como eu disse para vocês, ó, tá vendo? Então, são isso aí. E aí que possuem, né, degraus e tal, e aí tem todo um processo. Tem que ter um guarda-corpo. Lembra da NR8, né? Agora eu não me lembro. NR8 lá dá a distância de um degrau, a altura de um guarda-corpo. Então, não precisa nem se preocupar. Quando você compra esse troço aqui, ó, ele já é NBR. Né? O próprio site lá do fornecedor já está dizendo, então não precisa nem se preocupar. Os locais ou postos de trabalhos acima do nível do solo, foi o que eu falei para vocês, tá vendo? Ó, foi o que eu falei para vocês. Acima do nível, você tem que, pelo menos ali, pôr um treinamento de NR35. Nós tínhamos lá o acesso acima do solo. E tranquilo, todo mundo com NR35, né? Mas ninguém praticava, né? Isso que é engraçado, ninguém estava praticando, é que a atividade era acima do solo. E aí não tinha como colocar um guarda-corpo, porque passava a carcaça lá, e eles tinham que cortar com a faca, e por aí vai. Então, como não tinha guarda-corpo, trabalho à altura. Se tivesse, aí não seria, né? Aí não seria. Então, vamos lá. E aí os componentes pressurizados. Pessoal, isso aqui complica, hein? Uma mangueira pressurizada, tá? Ela corta uma pessoa no meio se soltar. Se ela dá uma chicotada numa pessoa, a chance é grande, tá? Dela ali romper ali o corpo da pessoa, cortar em dois. E aí, essas mangueiras pressurizadas vão estar chumbadas ali no chão e enclausuradas, né? Com essas, assim, ó, dessa forma, tá vendo? Ó, enclausurada, ó. Então, na hora que eu abrir essa porta para entrar aqui dentro, e assim, ó, todo aqui o sistema enclausurado. Na hora que eu abrir a porta, as mangueiras vão estar no chão. Tudo para. Tudo vai parar, a máquina para. Porque se essa mangueira escapar do chão e pegar numa pessoa, eu não tenho nenhum acidente assim. Eu não tenho nenhum vídeo com acidente de mangueira pressurizada. Mas não é bonito, tá? Então, tá mangueiras, tubulações. Cara, tem que estar ali em procedimento forte, tá? E aí, de novo, né? As mangueiras, tubulações e demais componentes pressurizados devem ser localizados ou protegidos de tal forma ali que a ruptura deles, né, não causem um acidente. Como eu falei para vocês, ó, vai estar enclausurado. Aqui dentro, ó, ninguém trabalha. Não abriu a porta para alguma manutenção, a máquina para. As mangueiras utilizadas nos sistemas pressurizados devem possuir indicação de pressão máxima de trabalho admissível. Então aqui, ó, NR13, tá bom? Ó, já anotem aí, ó. Ei, professor. Oi, pode falar. Essas mangueiras aí é estilo aqueles cabos de aço que o pessoal trabalha com pressão, né? Isso, de ponte. Só que dentro dele tem líquido ou vapor, ou normalmente é um líquido, né? Não é um líquido tipo uma água, é um líquido para pressão. Esse líquido ele gera pressurização da máquina, né? Então, quase 100% das máquinas são pressurizadas, né? Trabalha sob pressão. E aí esse líquido, além dele ser às vezes em alta temperatura, Luiz, ele também é um líquido que pode causar ali uma dermatose, né, grande, e se ele não sair para fora e a mangueira se romper, a mangueira ela machuca o trabalhador, cara. Tá, então... Eu trabalhei no CPI, professor. Lá eles esticavam o cabo de aço na pressão de 6 a 10 toneladas. É louco. E essa pressão, ela é por, se eu não me engano, é por centímetro quadrado, é isso, né? Aí o cabo estourou, acho que
Partiu o cara em 3 pedaços. Exatamente, ó. Então tá aí o Luiz. Aí se eu não tenho o vídeo, eu tenho o aluno para contar, que é melhor que o vídeo, né, Luiz? O aluno contando, né? É isso aí, cara. Infelizmente é isso. Ó, para vocês terem uma ideia, mais ou menos o que o Luiz está falando, tem um vídeo na internet, eles estão rebocando um carro atolado na lama. E aí o cabo de aço rompe. E aí depois mostra o cara no hospital. Tipo, o maxilar para baixo ficou pendurado, né? Entenderam? A pressão é tão grande que na hora que rompeu, é uma chicotada. É o que o Luiz acabou de falar, deu uma chicotada no cara, cortou o cara no meio. Então é isso. Esses locais, né, eles têm que estar enclausurados, tá bom? E aqui, ó, a pressão, ela tem, a mangueira, ela tão, vamos lá, ela aguenta até tal pressão. É até complicado explicar isso. Eu nunca vi isso, mas sempre ouvi falar de colocar uma mangueira que não condiz com a pressão, né? E aí essa mangueira ela vai romper. Então aqui, ó, pressão máxima de trabalho admissível. É a pressão máxima. Não pode... E outra, quando a gente fala de pressão máxima admissível, nenhum equipamento trabalha com essa pressão. Né? Eu vou ensinar isso para vocês em NR13. Então, em NR13 a gente vai falar muito disso. Pressão máxima, né, de trabalho admissível. Então, não dá para brincar com essas coisas. Transportadores de materiais, né? Pessoal, aqui, ó. Lembra da aula de NR11? Vocês estão lembrados da aula de NR11 ou não? Todos estão lembrados? Esse item, ele se a gente começar a ler, vocês vão falar, professor, mas a gente está falando de NR11. Então, esse é o problema, tá? Então, assim, ó, a gente vai dar só uma passada aqui, mas a gente não vai ficar, né, nesse, ó, lá, ó, transportadores de materiais, ó, vamos lá. Tá falando aqui, ó, que os movimentos perigosos, né, de transportadores, ó, engrenagem e tal. Então, nós temos um transportador, a esteira. Lembra que eu falei da esteira? A esteira. Então, ó, a esteira, ela vai ter locais perigosos. E aí, professor, mas se eu tenho 10 quilômetros de esteira, como é que eu faço, então, para proteger? Quem que pode me dar uma ideia aí, pessoal? Eu tenho, sabe aquelas linhas de produção que fica a esteira passando? Embaixo dela, eu tenho isso aqui, ó. Acoplamentos, roletes, tambores, volantes e engrenagens. Tudo ali fazendo, é uma corrente grandona, uma puxando, a outra devolvendo, né? Como é que eu impeço uma menina de ficar com o cabelo preso lá ou alguém... Sabe como eu já vi um acidente inacreditável? Caiu uma tampa de caneta, a menina enfiou a mão, cara. Arrancou os dedos dela fora, por causa de uma tampa de caneta. Caiu a tampa de caneta e... Eu não sei se ela ficou com medo, enfiou a mão lá, comeu os dedos dela. Então vamos lá. Agora é um raciocínio lógico, ó. Como a Danone fez, né? Tem mais mensagens aqui. De pressão aqui, né, Léo? Não vou abrir agora aqui, né? Mas quem tiver curiosidade, depois eu dou uma olhada. Tá cortando o cara no meio nesse vídeo aqui? Esse vídeo aqui que você postou, não? É o que eu falo. O Luiz reportou, mas eu nunca achei um vídeo ali que, né, que nem aquele que a máquina pega o cara, né? Pega o cara lá e moe o cara. Vamos ver aqui, 25 segundos. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Olha as mangueiras aqui no chão, ó. Tá vendo? Ah, esse aqui eu acho que deve ser petrolífero, eu acho, né? Petrolífero. Então, eu morro de medo de pressão, pessoal. Por quê?
a pressão, ela quer sair do local, né? Ela não quer estar lá, que é a NR13, né? Eu morro de medo de NR13, por quê? Porque colocaram uma quantidade de coisa no lugar que não cabe. Só pra gente entender, né? E aí o negócio tá louco pra sair, que nem explodiu aqui. Então, isso é muito perigoso. Então, voltando, pessoal. Como é que eu protejo 10 quilômetros de esteira? Qual foi a jogada que nós fizemos para proteger o trabalhador? Nós não conseguimos. Oi? Mas aí, eu limito o acesso, mas eu preciso que o trabalhador trabalhe. Ele execute a atividade. Como é que nós fizemos? Só no posto de trabalho. Exatamente. Muito bom. Só no posto de trabalho. Então, qual que é o posto de trabalho? É ali. Ali, tudo enclausurado. O resto, somente, né, na forma que os meninos colocaram aí. Aquela grade amarela, total, mas as engrenagens dos transportadores, que nem tá falando, somente no posto de trabalho. Aonde era o posto de trabalho, todas as engrenagens estavam fechadas. Aonde não era posto de trabalho, enclausuramos, que era mais barato. Entenderam? Então foi esse o processo aí, como o Nelson acabou de dizer também. É isso. Aí máquinas, equipamentos, né, deve ser constituído com as observâncias aí, de novo, né, dos aspectos ergonômicos. Uma máquina nova, ela não pode não respeitar a NR17. Então, né, não dá. O que pode acontecer, né? Essa parte aqui é legal, ó. Eu vou citar um exemplo de uma empresa, a Natura. A Natura, né, a linha de produção, ela é uma altura só, tá? E aí eu tenho uma menina mais alta e uma menina mais baixa. Então a mais baixa vai trabalhar, né, com os braços acima do ombro, que é proibido, né, pela NR17. E aí a mais alta vai trabalhar encurvada, que também não pode, né? Ela não pode trabalhar encurvada. O que a Natura fez? Ela padronizou a altura do trabalhador. Então ela só contrata o trabalhador, por exemplo, com 1,75 m. E aí, na empresa que eu trabalhei, não foi feito isso. O que nós colocamos? Colocamos como se fossem umas plataformas, né? Então, as moças altas não tinham problema. Agora, as moças com menor estatura, nós colocamos uma plataforminha para ela acessar o posto de trabalho, porque ela não conseguia acessar. E aí, porque isso aqui, pessoal, isso aqui na empresa, ó, é passivo trabalhista. E até interdição, né? Todo mundo sabe que é um TAC? Assim, ó, TAC. Todo mundo sabe que é um TAC? TAC, ele é mais voltado para aspectos ergonômicos. Vocês já ouviram falar ou não? Não. É um documento do RH, mas o que eu falo, conhecimento nunca é demais, né? Já ouviram falar ou não? Não. O TAC é um termo de ajuste e conduta. O Ministério Público do Trabalho. Termo de ajuste e conduta. Termo de ajuste e conduta. O Ministério Público do Trabalho vai na empresa e diz: a partir de agora vocês vão ter que trabalhar do jeito que nós mandamos. E é um livro preto, né? O Ministério Público do Trabalho vai escrever naquele livro e vai dizer, ó, a partir de agora a regra é essa, quem manda é a gente. Né? Então, quando chega no TAC, já era, não tem mais como voltar atrás. E o TAC é sempre voltado no item A. Tá? Então, uma linha de produção que não respeita a antropometria. Vocês estão tendo a aula de NR17, né? A professora Elisete, é isso? Então, vai de encontro com a aula dela, né? Então, para um posto de trabalho, a gente vai fazer uma AET, uma análise ergonômica do trabalho, certo? Então, como a professora ensinou, a análise ergonômica do trabalho é por posto de trabalho e por função. E aí, a análise ergonômica do trabalho vai verificar o quê? A antropometria dos operadores. E vai dar um plano de ação para arrumar aquilo. Quando eu não tenho esse documento, aí eu vou ganhar um TAC. E quando eu tenho um TAC, pessoal, normalmente é em fábrica. Para vocês
um dia viver nesse universo, vocês vão ter que trabalhar em fábrica como eu trabalhei. Toda fábrica tem TAC, todas, sem exceção. Porque a empresa ela espera ser multada, ganhar um TAC para começar a resolver as coisas. E se ela não respeitar o TAC, aí o Ministério Público do Trabalho interdita a empresa. A empresa ela aí sofre sanções e fica interditada. Aí respeito às exigências posturais que vocês aprenderam, né, cognitivas, né, principalmente os esforços, né? Então, esse esforço ele é físico, muito forte, não repetitivo. Então, e aí vocês sabem, né? Quando eu tenho um esforço repetitivo, eu tenho que fazer a linha girar. Eu faço a cada 1 hora, eu não lembro, né? A cada 1h20, eu não lembro, tem que girar a linha. Agora vocês estudaram aí, então com a memória mais fresca, eu não lembro. Os componentes, como monitores de vídeo, sinais de comando, devem possibilitar a intenção clara e precisa com o operador, de forma a reduzir ali, né, um erro. Qual o erro de informação, né? Eu sempre falo que o P e o B é o maior erro de informação, né? A sonância é igual, né? P, B, tá vendo? Ó? Então, tem que ter uma clareza maior. Eu sempre uso a palavra P e B, que eu aprendi assim. Né? Quando você quer falar de um erro de interpretação, principalmente na hora de você fazer uma dicção, ó, P, B, né? Aí você, no caso, 6 e 3. Olha, 6 e 3. Aí o que eu aprendi? Meia dúzia e 3. Então, são esses erros aqui que a gente está falando. Mas é muito difícil. Esse item aqui, ele não, né, é bem claro, bem direto, né? Os comandos e indicadores devem representar, sempre que possível, a direção do equipamento. Isso aí, normal, tá? Então, gente, é nessa hora que o Senai faz falta. Porque a gente vai lá, a máquina, ela mostra, né? A linha, mostra o posicionamento, a direção que os processos vão. Os sistemas interativos, como ícones, símbolos, instruções, devem ser coerentes com a aparência em função. E aí você tem, por exemplo, um risco elétrico. Tá lá a identificação de risco elétrico. Risco de contato com produto químico. Aí tá lá o símbolo, joga aí na internet e vê lá o símbolo, né? É um produto corrosivo caindo na mão. E por aí vai, né? Favorecimento do desempenho e a confiabilidade das operações com redução da probabilidade de falhas na operação. Aqui é fazendo autoteste, né? Até escrever aqui, ó, autoteste. Tá? Então, a gente sempre tem que estar testando esses equipamentos, sempre. Redução de exigência de forca, pressão, preensão, flexão, extensão ou torção dos segmentos corporais. Bom, esse aqui é item de NR17 pesado aí, né? Sabemos que nenhuma função pode flexionar, né? Flexão e extensão da coluna ali, né? Então, os aspectos ergonômicos aí já está bem dominado por vocês pela NR17. A iluminação. Opa, a iluminação também. Iluminação adequada, né? Vocês usaram o luxímetro? Ah, não, farsa. Usaram o luxímetro, lógico que não. Na escola tem um luxímetro, né? O luxímetro, ele dá a iluminância do local. Aí o fator é lux. O índice de medição é o lux. Você ia falar alguma coisa, Leandro? Cara, eu acho que os equipamentos de segurança é o mais fácil. É só ligar e aí você coloca lá vezes 1, vezes 10, vezes 100. Né? E depende do... Tanto faz, a medição que dá, você só entende lá. Né? Então, voltando para a NR17. Agora, eu não me lembro a NBR, pessoal. Agora é uma NBR, é uma IEC. É uma NBR, acho que internacional. Agora me fugiu o número, tá? Antigamente, nós tínhamos uma NBR de iluminância, mas ela foi desatualizada. Aqui, ó, o luxímetro, tá vendo? Ó, aqui vai medir a luz, aí tem os botõezinhos aqui, ó. Você coloca vezes 1, vezes 10, vezes 100. Aí liga e desliga, acabou.
Agora eu não me lembro a NBR de luminância. É a aula de NR17, né? Eu não tenho tanta profundidade de material que nem a professora Elisete, mas tem uma NBR aí que determina a iluminância dos setores, né? Então vamos supor, o administrativo, qual a luminância? Aí você pega esse equipamento, ele vai ter que dar lá 15 lux, né? Se não tiver 15 lux, aí tem que se fazer uma adaptação. Entenderam como funciona? E aí você pega lá a linha de produção, que nem tá falando aqui, ó, né? Então aqui, na linha de produção, vai ter uma tabela lá, a tabela diz, olha, na linha de produção X tem que ter 50 lux. Aí você vai com o luxímetro lá, mede. Então é isso. É um trabalho, ó, nosso trabalho é legal, pessoal. Provavelmente isso aqui só vai ter quem trabalhar com consultoria. Confesso para vocês, do tempo que eu tenho de técnico, eu acho que eu mexi num dosímetro umas 3 vezes só na minha vida. Porque a gente não tem, né? Não tem dosímetro, equipamento, a não ser, por exemplo, um espaço confinado que a gente tem que ter lá o medidor, né, de gás, é diferente. Mas esse aqui, ó, não tem na empresa, né? Não tem nem por que ter, né? Então a gente contratamos uma consultoria para fazer as medições para elaborar o LTCAT, para que a gente possa, né, gerar os valores lá nos lançamentos da E-Social futuramente, né? No PGR aí vai ter que lançar também os valores, né? Então, se eu não tenho LTCAT, como é que eu lanço os valores, né? Então, é um negócio até meio doido. E eu tenho até dúvida desse PGR aí que vai gerar muito problema para o empregador. Eu acho que... Aqui de novo... Deixa eu ver. Empresa ligando, depois eu retorno. Atender as características, né? Antropométricas, biomecânicas do operador, o alcance ali dos segmentos corporais. Peraí, tá duplicando o material de novo? Ah, duplicou. Riscos adicionais, pessoal. Para fins de aplicação dessa norma, o que são riscos adicionais? Olha, o que é interessante? Olha o trabalho que é feito. Qual a ferramenta que vocês utilizam para identificar, para informar os trabalhadores, melhor dizendo, para informar os trabalhadores sobre os riscos do local de trabalho? Qual é a ferramenta que é utilizada? Exato, só que a gente não vai fazer mapa de risco. A gente vai fazer um mapa de risco de máquina. Olha que legal, cara. Olha que legal. Você vai pegar, não é mais um mapa de riscos ambientais, é um mapa de risco de cada máquina. Olha que trabalho legal. Você vai pegar a máquina e vai verificar quais são os riscos que ela possui. Eletricidade, né? Aí a gente está falando biológico, químico, tal, mas só que não mais daquele jeito, né, que nós identificamos. Agora nós vamos colocar na máquina, vai ser por máquina. Por máquina. Então nós vamos informar o trabalhador que aquela máquina tem um problema com graxa, tem eletricidade, tem algumas partes da máquina são quentes. Olha que legal, né? E aí, assim, o acidente ele vai acontecer. Que eu falo, o que não pode, nós, quanto trabalhador, quanto técnico de segurança, não informar o trabalhador dos riscos. Eu sempre pergunto, né? Você informou o trabalhador? Ele informou. Falei, cadê a lista de presença? Então, é perigoso, né? Aí, radiações ionizantes, tal. Então é isso. Os riscos adicionais são os mesmos riscos do mapa de risco. Só que não é, né? Vamos dar um exemplo, ó. Se eu posso usar NR26. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Me ajuda aí. Na NR26, se eu tenho um risco, vamos colocar aqui, com líquido inflamável, não, líquido inflamável não. Se eu tenho algo sob pressão, pessoal, a NR26 ela não determina uma cor de tubulação? Vocês estão lembrados ou não?
Vocês estão... O que a Raquel postou aqui, Raquel? Ah, tá. É BNT. Não, essa era antiga. Cancelada, viu, Raquel? Tá vendo? Ó? Ela foi cancelada. É a 54 vezes, foi cancelada. Aí embaixo fala, substituída por a BNT-NBR e ISO CE 8995, né? Isso, exatamente. É aqui. É isso aí, muito bom. Então ela foi substituída. E assim, essa NBR pra você achar aí, cara, nossa senhora. Só se comprar. Então, assim, o mapa de risco, ele tem os riscos vermelho, azul, amarelo. E às vezes, por exemplo, ó, eu tenho um líquido gasoso, um líquido gasoso, um produto gasoso, não se enquadra, às vezes. E aí, eu uso, por exemplo, a NR26, para me ajudar a identificar, entendeu? Então, é esse o trabalho que nós vamos fazer. Nós vamos avisar para o trabalhador sobre os riscos daquela máquina ali, né? De uma forma ali que ele identifique. Que ele identifique o risco. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Só para vocês entenderem um trabalho que eu fiz aqui. Eu vou tentar achar uma vez aqui, ó. Porque tá no material da Danone. Vamos ver se eu acho aqui, só para mostrar para vocês. Não sei. Deixa eu ver aqui se tá... Peraí. Químicos. Fotos químicos, deixa eu ver. Ó. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo? A máquina tá identificada, ó. Tá vendo? E aqui é um diamante de Rommel, ó. Tá vendo? A máquina tá identificada. E aqui o trabalhador teve um treinamento, né? Ele teve um treinamento. E aí, aqui, ó, outro exemplo, ó. Né? Um pallet de contenção, ó, tá vendo? A máquina identificada, ó. Tá vendo? Ó, a máquina, ó. É isso que eu tô pedindo para vocês. Identificar a máquina. Isso é muito difícil de ver no mercado de trabalho, né? Eu não sei por quê. A máquina é perigosa e não faz isso, né? Identifica os riscos adicionais. É isso que eu tá pedindo. Então, vibração, por aí vai. E aí, manutenção, inspeção, preparação e ajustes e reparo. Eu não lembro se eu contei para vocês sobre o acidente que eu tive na JBS, que o cara foi moído. Eu contei para vocês ou não? Não, a máquina era de carne, não era de frango, não. Ele entrou para fazer a manutenção da máquina e a máquina moeu ele. Eu contei para vocês, ó, lá em Lins. Ah, o que não colocou a proteção? Exatamente, ó. É aqui que mora o perigo. É aqui que a morte acontece, tá? É na manutenção que a morte vai acontecer. Então, quando houver a manutenção da máquina, né? Aqui, alguém postou aqui, deixa eu ver agora também, né? Postou. Aqui, a NR26, né? Legal, isso, ó, tá vendo? É isso, ó, né? Aí muda um pouco, vocês percebem? Quando vocês leem a NR26, eu acho que vocês vão ter aula no terceiro módulo, se eu não me engano, tá? Isso, é terceiro módulo. E aí muda, né? Não é igual ao mapa de risco. Então, eu gosto muito da NR26 para identificar os riscos, né? A cor preta, se eu não me engano, a preta eu acho que é pressão, né? Me lembra agora de cor, não vou lembrar, pessoal. A cor preta, por exemplo, não tem preto no mapa de risco. Entenderam? É isso que eu quero dizer. Então, você coloca um preto lá dizendo que é pressão. Chance de fatalidade com a NR12 é manutenção, tá? Como houve lá na planta, a empresa, ela, né? Ninguém foi indiciado nem nada, porque ficou provado ali que o trabalhador não seguiu todos os procedimentos. Então, o que acontece às vezes, ó? Na hora de fazer o procedimento, e ó, é isso que eu falei para vocês, tá vendo? Olha que interessante isso aqui, cara. A manutenção, ela é feita pelo profissional habilitado, ó, PH, quer dizer, engenheiro. Tá? Então, assim,
O que é manutenção de máquina, cara? Manutenção, né? É profissional habilitado, ou seja, a empresa que fabricou vai prestar manutenção. Tá bom? Agora, limpeza, o nosso funcionário pode realizar. E aí, quando essa manutenção pode ocorrer? Quando tiver uma autorização do fabricante, né? O nosso time de manutenção vai receber um treinamento, né? Capacitando eles para algumas manutenções. Troca, substituição. O que a manutenção faz? Né? Se a menina, a Bianca, acho que o nome dela, tivesse aquele, vocês iam ouvir, ela faz substituições de peça. É isso. Tá? Então, muito cuidado. Eu cheguei na JBS e o rapaz ficou até bravo lá comigo, porque ele ficou ocioso, porque ele fazia manutenções que ele não estava autorizado. E aí eu, né, marquei uma reunião ali com a gestão, falei, olha, expliquei, né, peguei NR12. O que é manutenção? Manutenção é pelo fabricante, o PH, o cara é técnico de manutenção. Ele faz substituição. Ele abria a máquina, trocava cabo. Falei, jamais. Falei, olha, pô, mas o cara vai fazer o quê? Falei, então, pessoal, temos uma norma, né? E assim, o cara não tinha nenhum dispositivo de proteção da NR12, nada. Tinha nada. Né? Tinha nada. Então, aí complica. As manutenções, né? Olha como que deve ser. Cronograma de manutenção. Né? Então, o que é um cronograma de manutenção, pessoal? Alguém aqui já entrou na manutenção alguma vez? Já teve curiosidade de entrar ou não? Na manutenção tem um quadro gigante lá. Quadro gigante na parede, né? Esse quadro, ele tá dizendo assim, ó. Cada manutentor é uma chavinha ali, um chaveiro, né? Uma identificação. Então, eles colocam lá na programação. Coloca lá o Maurício, é a cor vermelha, o Maurício vai estar lá fazendo a manutenção na máquina X. Então é isso, ó. Cronograma de manutenção. Olha que bonito. É por isso que eu queria que a menina tivesse hoje, que eu ia perguntar se ela tem isso, ó. Né? E olha que interessante, né? Tudo isso tem que ser registrado, cara. Tem que ser registrado. Olha que legal. Vendo? Por quê? Porque quando uma manutenção dessa é feita em uma máquina, quando termina, qual é a preocupação que nós, técnicos de segurança, devemos ter depois que a manutenção foi feita, pessoal? A máquina ficou parada, né? Tranquilo, seguiu os procedimentos, mas depois que terminou, o que nós, técnicos de segurança, devemos verificar na máquina? Ela está funcionando corretamente. Nós vamos verificar se os sistemas de proteção estão funcionando. Isso aí. Tudo bom. Entenderam? Vamos lá fazer o autoteste. Por quê? Pode ser que ele tenha esquecido de ligar alguma coisa, tenha retirado alguma peça. Antes de funcionar, tem que fazer uma inspeção na máquina ali para ver, principalmente se os dispositivos de acionamento, parada, proteções móveis e fixas estão lá, tá? E aí, falando, né, ó, o registro da manutenção deve ficar disponível ali, mas fiscalização do Ministério do Trabalho, isso aqui é uma mentira, cara. É mentira. Só vai acontecer se tiver um acidente, né? Aí não é fiscalização, já é intervenção, né? O que eu falo? Eu desafio aqui um aluno, alguém falar que já viu o Ministério do Trabalho fazendo essa fiscalização, eu nunca vi. Fiscalizar é uma coisa, né? Já ter intervenção é outra, não faz, cara. Faz, é muito difícil. Então, vamos lá. Ó. Quais são, né, as intervenções que tem? Que eu falei para vocês, ó. Inspeção, reparo, limpeza, ajustes e outras intervenções que se fazem necessárias. E olha o que legal, ó. Tá vendo? Olha o que legal. Quem for fazer isso foi capacitado, qualificado ou legalmente habilitado. Aí, né,
se dependendo da intervenção tem que ser um engenheiro. Ó, inspeção, reparo, limpeza e ajustes. Quando lá atrás eu recebi a informação que iriam fazer uma intervenção num freezer para limpeza, vocês estão lembrados no começo da aula? Eu peguei isso aqui e disse para eles, olha, inspeção, reparo, limpeza, ajustes, tal, intervenções, por profissional capacitado, qualificado, legal. Aí eu perguntei, quem aqui na empresa tá assim? Sabe qual é o nosso problema, pessoal? Sabe qual é o nosso problema? Esse aqui é um Premoc, né? É um Premoc, tá vendo que bonitinho, ó? Isso aqui fica numa parede grande, né? Eles colocam normalmente numa parede para dar visibilidade. Às vezes algum é com o rosto do funcionário, né? Como se fosse o crachá, entendeu? E outras vezes, eu já vi quadros, cara. Tem quadros tão bonitos, sabe? Faz ali num quadro de gestão à vista, né? Essa é a palavra. Quadro de gestão à vista. Então a gestão está à vista para quem queira ver lá. Eu sempre passava lá e olhava. Né? Às vezes eu falava assim, onde será que fulano tá? Eu olhava, tá lá na sala de máquina. Né? Só para curiosidade. Então, o problema nosso é assim. As pessoas escondem as coisas da gente, por quê? Porque a gente sempre vai dizer que tem um problema. E aí acabam, nunca mais, não vão contando. E a gente vai descobrindo. Foi o gerente me falou. Quando ele me contou, ele falou, meu, pelo amor de Deus, não fala que eu falei, relaxa, cara. Eu fui aí e vi. Né? Porque até o gerente ficou com medo, porque aí, né, todas as lojas iam parar de fazer. E aí quem estava pedindo era uma consultoria de qualidade, né? Essa consultoria fazia o papel do CIF e determinava, no checklist deles, tinha sujidade naqueles equipamentos. Falei, não tem problema, né? Isso numa reunião, né? Aí eu peguei, falei, ó, conforme determina a NR12, tem que ser esses profissionais. Por quê? Por quê? Porque esse profissional tem que saber o que é um isolamento, ele tem que saber se o equipamento está energizado ou não, né? Você acha que ele vai saber isso? Não vai saber. Ele vai ter que saber o bloqueio de máquina, o mecânico, né? Elétrico mecânico, né? O bloqueio. Meninos, uma foto de bloqueio aí. Né? A chavinha, aquela chavinha que... Sabe quando a máquina está desligada e a gente gira a chavinha no ligado e desligado. Só para o pessoal visualizar aquela chavinha lateral. Normalmente fica na lateral da máquina, né? Sabe qual que é? Aquela que normalmente ela tem um formato redondo, né? Ela parece até um negócio de fogão, aqueles fogões antigos. Você gira e para cima e para baixo. Aí ela fica ligada, desligada. Tem que ter isso, tá lá, né? Então vai estar desligado ou fechado. E aí, todos os cortes de energia. Aí eu vou no quadro de energia, né? Desligar a energia. Então, ó, e aí, olha o que interessante, né? Deixa eu ver, colocar aqui, né? Biscou aqui, aí, ó. É isso aí, ó, que bonito, ó. Tá vendo? E aí fica para cima e para baixo, né? Um lado é desliga, outro desliga. Aí quando você desliga, você coloca o logout e togout. Sinalizou, bloqueou. Ó, o cadeado e a sinalização. Tá vendo? Então, cadeado. E o cara que morreu tinha tudo isso. Tá? Aqui, ó. Sinalização da máquina que ela é energizada. Tá vendo? Interessante? Então, ó. E aí, eu impeço que a máquina volte a funcionar, né? Mesmo que ela não volte a funcionar, ela volte a ser energizada. Porque aí eu posso tomar um choque e morrer, né? E aí, aqui está dizendo bloqueio, né? Tudo isso eu falei para a empresa, olha, para fazer isso tem que ter tudo isso. E o técnico de segurança me questionou, né? Daí eu falei para ele, cara, NR12. Pô, NR12 pede tudo isso? Falei, pede. Aí mandei para ele. Aí não mandei tão bonitinho assim. Mandei a norma, printei e mandei. Tá aqui, ó. Indiscutível, né? Não dá para discutir, tá? E aí, medidas que garante ali... Justante que quer dizer que os pontos de energia não existe a possibilidade de gerar acidente. Então,
Lembra lá do quadro de energia? A gente vai abrir um quadro de energia NR10 e vai colocar isso daqui, ó, um cadeado de bloqueio. Então tem vários tipos. Me ajudem aí, meninos. Vão jogando vários tipos de bloqueio que tem. Não só cadeado assim. Coloca aqueles que é um barbão, um cordão também. Sabe aquele que é cordão, que passa em vários? Tem cordão. É uma infinidade. Tem um monte aí, tá? Então, sempre vamos achar. E aí, sistema de retenção de trava mecânica, para evitar o movimento acidental. Como assim? Então, a máquina, ela é pneumática. Isso, ó, tem vários modelos. Esse aqui é para enclausurar a tomada, né? Para que a tomada, para que ninguém vai lá e liga o negócio. Você enclausurou a tomada. Esse aqui é de tomada também, né? Sabe a tomada para colocar de volta? Você bota aqui dentro, ó, acabou. Como é que o cara vai botar a tomada? Ela tá até aqui, tá vendo? Ó? Uma tomada com proteção, né? Aqui, ó, o cabo, tá vendo? Esse cabo ele passa pelo quadro de energia. Eu vou pegar o quadro de energia e vou passar esse fio aqui, ó, por dentro de todos os relés do quadro NR10. Tá vendo? Aqui eu fecho e boto os cadeados, ó. Passei, passo ele de volta aqui dentro, né? Fecho, boto os cadeados de todo mundo aqui e acabou. Né? Você não consegue ligar. Então vamos lá, abrir o quadro de energia, pessoal. Putz, ferrou. Abriu o quadro, ele não consegue ligar os relés. Ele não consegue ligar os relés. Sabe aquele botãozinho que você coloca, liga e desliga do quadro de energia? Ele não consegue porque esse equipamento não permite. Tá? Então aí, tem vários modelos, né? O céu é o limite. Sabe como que a gente escolhe? Não, nós não escolhemos. Quem escolhe é o fornecedor. Né? E aí, isso aqui é Esse aqui eu esqueci o nome onde a gente guarda os cadeados. Como que é o nome? Como que é o nome aí, meninos? Onde a gente guarda todos os equipamentos. Tá vendo? Eles estão guardados aqui. Armário, não é armário, é outro nome. Caixa? Não lembro se é caixa. Então guardamos tudo aqui dentro. Isso aqui pra mim é ouro, cara. Isso aqui eu tinha na Danone e na BRF. Nossa, eu tinha uma paixão por isso aqui absurda. Porque eu e o gerente de manutenção ajudamos a implantar lá, né? Então, cara, isso é caro, hein? Não é barato. Então, é muito caro, por isso que as empresas negligenciam tanto isso daí. Tá? Então, são todos esses dispositivos para impedir. Agora, eu não consigo bloquear quando a máquina se move. Né? Aí já é diferente. Então, aqui está falando tudo isso. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que toda a energia pneumática foi aliviada. É diferente, tá? Agora, nós não estamos mais falando de bloqueio. Vocês entendem? Então, vamos dar um exemplo. Ó. A máquina, ela possui um sistema de eixos, onde ela diminui a estatura dela para fazer algum processo. N processos. O Lucas colocou aqui. Lucas, obrigado também, né? Aqui são os cadeados, as sinalizações. Ah, que bonito, né, Lucas? E aí tá aqui, ó, põe a foto do cara, tudo, e o cara não usa e morre, né? E aí não dá. Então, assim, eu espero que vocês tenham o prazer que eu tive nas empresas por onde eu passei, onde nós tínhamos isso aqui, né? Nossa, eu adorava ver isso daí. E aí, quando o cara entrega isso aqui, Lucas, ele dá o treinamento com lista de presença e entrega o material para você, tá? Então, assim, ele fala, Mauricião, para você fazer depois a reciclagem, né? Tá aí o material. Ele entregava pronto. Né? E aí tinha vídeo, cara. Nossa, muito legal. O próprio fornecedor dava o treinamento pra gente. Então, muito legal. Então, entendam. Quando a máquina é pneumática, professor, o que é uma máquina pneumática? Uma máquina com pressão. Ela é alimentada por pressão, não só por pressão. Tá? Não só por pressão. Ela é energizada, mas ela precisa de uma pressão enorme para fabricar ali o produto manufaturado. Certo? Nós precisamos descarregar todas as energias pneumáticas, aliviar. Como é isso? Quando um ônibus chega no ponto final, quem que já ouviu o barulho quando o motorista aperta lá, ele vai... aliviou toda a pressão. Né? Ali, por exemplo, dos freios, que são freios pneumáticos. Caminhão.
às vezes, perto de um caminhão, você já viu o caminhão. Ele aliviou a pressão. Né? Então é isso, alivia a pressão, porque acidentalmente já aconteceu da máquina se movimentar desligada e esmagar o trabalhador, literalmente esmagar. Né? Porque não teve aí, não foi aliviada ali a pressão. Esse aqui eu não estou conseguindo enxergar. Isso aqui é pneumática, né? Isso aqui, ó, sistemas pneumáticos. Normalmente prensa, né? Uma prensa é pneumática, tá? Então, o problema que eu tive lá não era pneumático. Não era pneumático, mas o problema era mecânico, né? Mas aqui, tá vendo? E aí é bem simples, né? Qual a característica de uma máquina pneumática? Ela tem algo que a gente já falou alguns minutos atrás. Se ela tiver isso, eu sei que é pneumática. Quem pode me dizer qual um item que tem na máquina pneumática que aí você mata que tem pressão? Como é que eu sei que tem pressão na máquina? Só de olhar para ela. Fala aí, Gilmar. É o ar, professor? Tá aqui na foto, ó. Só de olhar eu sei que é pneumática. Mangueira. Oi? Mangueira. Exato, boa. Alguém respondeu junto com o Gilmar também aí. Mangueira. Se tem mangueira, ela tem pressão pneumática. Aí nós temos que aliviar a pressão, entendeu, Gilmar? Então, e aí quando você olha uma prensa, atrás dela é só mangueira, né? Professor. Então, oi, pode falar. O senhor já viu aqueles postos de gasolina que tem aquela mangueira de lavar rápido, né? E ela também, tem esse sistema aí de pneumático de pressão. Sim, ela também é. E aquilo é um perigo, porque às vezes não há um sistema de segurança, uma preocupação, né? Uma cultura de segurança, e ela fica lá. Aí qualquer pessoa chega lá, pega e utiliza. Só que se a pessoa não tem o conhecimento, ela liga lá o botão e aquela mangueira fica chicoteando. Sim. E pode matar uma pessoa, né? Sim, Gilmar. Ó, Gilmar, para você ter uma ideia, Gilmar, do nosso universo, tá? Quando você for técnico de segurança, Gilmar, você vai lembrar muito de mim. Você fala, putz, o professor Maurício falava. Tudo que a gente fala é chato, Gilmar. Ó, por exemplo, NR13, certo? Nós vamos falar sobre pressão. Falando aqui da mangueira, NR12 você vê, não, NR13 é só falando de pressão. Aonde, né, quem é maior de idade não foi ainda e vai, por exemplo, principalmente no Dia dos Namorados, e tem um risco grande de ter um problema com uma caldeira. Qual é o local? Todo mundo aqui, maior de idade, imagino eu que já tenha ido, quem não foi talvez vá um dia. E no Dia dos Namorados, provavelmente era um lugar que tinha muita fila. Que lugar é esse? Tem caldeira, todos têm caldeira. Na banheira não. O local, né, o estabelecimento, ele tem uma caldeira. Não é na banheira não, hein, Neneide? Tem banheira lá também, mas não é na banheira, entendeu? É no motel. Todo motel tem caldeira. Todo motel tem caldeira. Se aquilo explode, morre todo mundo que tá lá. Entendeu? Entendeu? Por quê? Porque eles usam aquilo para lavar as roupas, né? Então, a quantidade de vapor que está sendo gerada naquela caldeira né, para gerar água quente ali, que é mais barato. Porque não dá para fazer isso com eletricidade, senão ia ter que ter uma usina de força ali no motel. Então, eles usam vapor que é barato. Só que existem os riscos. Bom, paramos por aqui, tá? Paramos em manutenção e reparos aí, o item C, D e E. E aí, semana que vem, continuamos. Combinado, pessoal? Provavelmente eu vou pedir para os professores me cederem, eu acho que é segunda-feira, tá? E aí não tem problemas. A aula é normal, eu que vou estar entrando ali e vou ver. Né? Na segunda-feira, na primeira aula. Primeira aula, vocês têm aula com quem segunda-feira? O professor Eduardo. Então eu vou... Eduardo e Claudio. Aí eu preciso ver se eles estão com conteúdo também zerado, né? E aí eu preciso ver que professor já está adiantado aí,
Porque SPI é cruel. Tinha que ser 2 aulas SPI, né, cara? Com vocês? Isso, as 4 aulas dele. Ih, mano. Aí é complicado, né? De TCC, eu não sei. Bom, dá uma conversada com ele aí. Fala, ó, o professor Maurício pediu para dar uma pesquisada aí. Isso, é. E aí eu converso com ele. Beleza, então? Combinado? Tranquilo. Beleza, E aí eu vou professor? conversar com ele. Qualquer coisa, terça-feira, eu fico a noite inteira com você. O tio chegou, papai! O tio chegou? O tio chegou. Minha sobrinha também tava agora aqui. E ela não vai embora sem dar tchau pra mim, né? E ela sempre olha aqui na tela do computador. Não adianta. A minha irmã não consegue levar ela embora se ela não entrar aqui pra ver o que eu tô fazendo, né? E toda vez ela vai. Mas é assim mesmo. Não, isso é bom. Então, beleza, pessoal. Bom descanso pra vocês. E vamos tentar se encontrar na terça-feira que vem. Beleza? Tranquilo. Beleza. Beleza, Obrigada, então. professor. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite.